nome é Gláucia Thompson, eu sou pós-doutora, trabalho com a professora Josiane Sabadini Neves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a purificação de leucócitos. Então a gente começa essa purificação fazendo a coleta de sangue. Aqui a gente já adiantou um pouquinho, já fez a coleta, mas eu vou mostrar o material que a gente geralmente usa nessa coleta de sangue, que é a seringa de 60 ml, o Scalp 19G, a gaze, o garrote e as soluções, que são o citrato, que é um anticoagulante que a gente utiliza, citrato de sódio, e aqui o Destran, que é um polímero que a gente usa para sedimentar as hemácias. Todo o material é estéril, a gente deixa essa seringa previamente preenchida com citrato de sódio, que é o anticoagulante, 10 ml. Fazemos a coleta até o nível de 50 ml, que aí a gente vai ter coletado na realidade 40 ml de sangue, e depois preenchemos os 10 ml restantes com o Destran para fazer a sedimentação das hemácias, que vamos mostrar a seguir. Então, agora a gente vai precisar trabalhar em um ambiente todo estéril, por isso que a gente trouxe todo o material para esse fluxo laminar, para a gente trabalhar com um ambiente estéril. Nós acabamos de coletar o sangue e lá a gente trouxe a seringa para cá já preenchida com o citrato e o Destran. Aqui nós homogeneizamos a seringa umas 5 vezes, tampando o orifício dela superior, para que todo o material entre em contato com o Destran, que é ele que vai fazer a sedimentação das hemácias. E deixamos a seringa esperando por 40 minutos para que essa sedimentação ocorresse. Então o resultado final que nós obtivemos após a atuação do Destran é esse aqui, onde nós temos a parte amarela, onde nós temos o sedimento leucocitário, e a parte mais escura, onde as hemácias sedimentaram juntamente com o Destran, após os 40 minutos. Agora nós vamos recolher esse sedimento leucocitário. Aí para isso a gente vai precisar de um tubinho Falcon e a gente pode usar o próprio Scalp que a gente utilizou lá daquela vez para coletar o sangue, mas agora a gente vai usar para recolher o sedimento leucocitário. A gente vai recolher aproximadamente 25 ml desse sedimento leucocitário. Aí a gente tira a seringa daqui com cuidado, encosta a pontinha aqui na parede do tubo para que as células não se ativem, e aí a gente vai recolher os 25 ml. Pronto, aí a gente já fez o recolhimento. A gente pode jogar a seringa fora, no lixo branco. E aí, como eu tirei a mão, sempre passo um álcool 70. Num outro tubinho Falcon, a gente vai colocar 25 ml do Ficol, que é um polímero que vai realizar a separação das diferentes populações de leucócitos pela densidade. Agora a gente pode jogar essa pipeta fora, porque ela é única e exclusivamente para o Ficol, para a gente não ter contaminação. E aí a gente vai pegar uma outra pipeta. O que nós vamos fazer agora é transferir o sedimento leucocitário desse tubo para esse aqui, mantendo o gradiente de separação. E aí a gente tem que fazer isso com todo o cuidado possível. Vamos recolher 25 ml e colocar sobre os 25 ml do Ficol. Aqui o que a gente tem que tomar cuidado é sempre para não fazer bolha, o mínimo possível. Aí eu vou encostar aqui na interface do líquido e na parede do tubo. Vou diminuir aqui a velocidade da minha pipetadora. E aos poucos eu vou subindo o braço à medida que o líquido for subindo.
A gente fecha com cuidado. E aqui a gente vai ter a separação dos dois líquidos, o ficol embaixo e o sedimento leucocitário em cima, respeitando o gradiente de separação. E a partir daqui a gente vai para a centrifugação. Então agora a gente traz o nosso gradiente para a centrífuga, onde a gente tem que ter um balance no mesmo volume para não desbalancear a centrífuga durante a centrifugação. E agora nós vamos setar. Agora está fechada, vai ser na velocidade de 1.200 RPM, sem desaceleração e sem aceleração, na temperatura de 24 graus por 20 minutos. E aí eu vou dar o start. E qual seria a vantagem de realizar essa purificação? A vantagem seria a gente estudar a biologia de cada população de forma separada, sem que haja interferência de uma célula na outra. Então a gente vai separar aqui a fase dos neutrófilos, que são células granulocíticas, né, polimorfonucleares, e vamos separar a fase mononuclear, composta pelos monócitos e pelos linfócitos. De forma isolada, conseguimos estudar cada uma dessas células. Então, uma aplicação do que a gente faz a partir desse isolamento de uma população específica é esse aqui, estudar a liberação de redes extracelulares. No caso aqui foram isolados os neutrófilos, que são as células polimorfonucleares, e eles foram estimulados ou não com o fungo Histoplasma capsulatum. E aqui nós estudamos a indução que esse fungo faz no neutrófilo da liberação de redes extracelulares de DNA, que é essa parte coloridinha aqui, ó, a parte amarelada, que é essa rede extracelular de DNA é um meio de defesa que o neutrófilo tem para tentar conter e debelar a infecção num sistema in vitro ou in vivo. Agora a gente vai abrir a centrífuga. E vamos tirar o nosso tubo Falcon. E aqui é o resultado depois da centrifugação, onde nós vamos ter o ficol na parte de cima, misturado com plasma, o anel de mononucleares, mais ou menos na faixa dos 15, e embaixo os granulócitos juntamente com as hemácias sobressalentes. Agora nós vamos descartar a parte que não nos interessa, essa parte do ficol mais o plasma a gente pode descartar. Então a gente vai descartar até mais ou menos a faixa dos 30 ml. A gente vai fazendo movimentos circulares com a pipeta. Vou colocar aqui de volta. A faixa dos 30 aos 10 eu vou pegar, que é a nossa faixa das células mononucleares. E aí eu vou pegar uma outra pipeta dessa. E eu vou pegar o PBS, que é uma salina, para a gente poder lavar essa fase mononuclear do ficol e das outras coisas que a gente acrescentou. Então eu vou só completar o Falcon. E aí eu vou colocar esse falconzinho no gelo. E aí a gente vai continuar descartando ali aquela parte que não nos interessa, fazendo os movimentos circulares. Agora eu vou continuar com uma pipeta Pasteur a retirar o líquido. Vou tirar o máximo que eu puder do líquido.
Agora a gente vai utilizar o ACK, que é uma solução com cloreto de amônio, EDTA, para poder lisar as hemácias que restaram. Nós vamos pegar uma pipeta de 10. Vamos colocar 10 ml. Colocar na parede ali do tubo. Sem fazer bolha. E agora a gente vai deixar aqui por 5 minutos, em temperatura ambiente. Aí já deu o nosso tempo dos 5 minutos. Vou jogar aqui o meu PBS para poder lavar as células desse ACK. Das outras coisas que a gente colocou também. Até completar o tubo. E agora a gente vai centrifugar tanto as células mononucleares quanto os neutrófilos. Então agora a gente vai centrifugar as nossas duas populações, tanto da fase mononuclear quanto do neutrófilo. Faço assim para dar uma lavada neles e coloco como se fosse um espelho dentro da centrífuga para ela não desbalancear. Lembrando que eles têm o mesmo volume. Então, agora a gente vai realizar a centrifugação com a velocidade de 1.200 RPM. Nessa fase pode ter a aceleração e pode ter a desaceleração, não tem problema, porque aqui a gente já fez o gradiente. Temperatura de 4 graus e o tempo de 5 minutos. Agora a gente vai ver o resultado da centrifugação após os 5 minutos. As células mononucleares, após a centrifugação, onde a gente pode ver o pellet aqui embaixo com um pouquinho de hemácia, mas isso é normal, visto que a gente não fez a lista de hemácias aqui. E aqui os neutrófilos, após a centrifugação, onde a gente pode ver um pellet um pouquinho maior, né, já que os neutrófilos estão em maior número no sangue periférico, e o pellet totalmente branco, porque a gente realizou a lise das hemácias. Aqui eu peguei um bekerzinho com um pouco de água sanitária, né, hipoclorito de sódio e água destilada, para a gente desprezar o conteúdo aqui, ficar só com pellet. Lembrando que é bom sempre identificar o corpo do falcon, não só a tampa, porque você pode trocar a tampa e depois você não saber com quem você está lidando, que população é. E aí a gente vai completar com 2 ml de PBS ou o seu meio de cultura. Vou fazer isso primeiro com os monócitos. A gente joga aqui. E a mesma coisa com os neutrófilos. Dois ml também. E a gente é bom ter uma pipeta separada para cada uma pipeta pastel para a gente poder ressuspender o pellet daqui de baixo. Como os neutrófilos estão em maior quantidade, porque eles estão em maior número na nossa circulação periférica, costuma ficar turvo o líquido. Agora eu vou pegar 2 Eppendorfzinhos, que a gente vai fazer, a próxima etapa é a Cytospin. Vou separar 100 microlitros de cada um. Aqui eu vou botar nos 100 microlitros. Aproveito para dar uma outra ressuspendida. A gente pegar sempre as células em suspensão e elas não ficarem depositadas no fundo do vai. E aí a gente pode deixar nossas células no gelo enquanto a gente faz esse Cytospin, para confirmar a pureza da nossa purificação. Neutrófilo e os mononucleares.
Olá, eu sou a Cláudia Vasconcelos, sou aluna de mestrado da professora Josiane Sabadini Neves e após a purificação dos leucócitos é interessante realizar a coloração com hematoxilina e eosina para poder visualizar as populações de leucócitos. Para isso, a gente precisa realizar uma citospin. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente monta o esquema da citospin. Então, primeiro a gente coloca a lâmina devidamente identificada, então aqui está escrito neutrófilos. A gente coloca um papelzinho e nessa região aqui vai ser onde as células vão ficar concentradas numa bolinha. E no final a gente vai colorir. Agora, então, a gente vai aplicar os neutrófilos. 100 microlitros de neutrófilos. E 100 microlitros de células mononucleares. Agora a gente vai levar para a centrífuga e posteriormente vamos colorir com hematoxilina e eosina. Na hora de colocar na centrífuga, é sempre importante equilibrar adequadamente, como um espelho. A gente fecha e inicia o processo. Após 5 minutos na centrífuga, a gente já pode retirar as lâminas. Após tirar as lâminas da centrífuga, a gente vai então aplicar as lâminas, primeiramente no fixador por 10 segundos. Em seguida, na eosina por mais 10 segundos. E na hematoxilina, também por 10 segundos. A gente repete o mesmo processo com a lâmina de neutrófilos. A gente pode lavar para tirar o excesso com água destilada. E é possível observar uma bolinha que se forma com as células coradas. Vamos repetir o mesmo processo com a lâmina dos neutrófilos. 10 segundos no fixador. Dez segundos na eosina. E 10 segundos na hematoxilina. Agora é só tirar o excesso com água destilada. E as nossas lâminas estão prontas para serem observadas no microscópio. Nessa primeira lâmina, a gente está vendo os neutrófilos. Então, o que a gente observa? É que o núcleo dos neutrófilos é corado com a hematoxilina, que é a coloração mais escura, né, o roxo escuro. E que esse núcleo ele é polimorfonuclear, ou seja, ele tem mais de 3 lóbulos. Agora a gente vai observar a lâmina com os mononucleares. Vamos focar. No caso dos mononucleares, a gente vê que a hematoxilina também cora o núcleo, porém esse núcleo tem um formato mais arredondado e não polimorfonuclear como os neutrófilos.